Era mais um vídeo no nosso canal do professor Bruno Costa. Hoje vamos falar mais um vídeo, né, sobre formação étnico-cultural do Brasil, mas falando mais dos povos africanos. Nós temos um vídeo aqui falando dos povos europeus e asiáticos e também dos povos nativos, né, e esses povos que ajudaram a compor o território brasileiro, certo? Também temos falado dos povos africanos. Antes da gente comentar sobre os povos africanos, né, todo o sofrimento que esse povo sofreu aqui, né, vindo para o Brasil forçadamente e também para o resto da América, né, foram mais de 10 milhões aí que foram forçadamente levados, né, da África aqui para a América, e 4 milhões só no Brasil. Mas também vamos falar também da influência cultural, né, que os africanos vão ter aqui no Brasil. Antes da gente comentar isso, eu quero falar um ponto aqui importante que tem relação com o que a gente vai conversar hoje, né, sobre o racismo científico. Tá? O racismo científico, ele é uma pseudociência, então há comprovação científica de que há raças superiores e inferiores. Nunca teve. Então a gente chama de uma pseudociência, que afirmava que determinadas raças eram superiores às outras. Né? Logo, na visão dessa grande teoria, né, a espécie humana era dividida em grupos biológicos chamados de raças. Né? Aliás, vão ter outras teorias que vão estar muito vinculadas a esse campo do racismo científico. Né? Vamos dizer assim. A gente tem o darwinismo social, a antropometria, determinismo geográfico, que tinha um viés racista, preconceituoso, essas teorias, né, e que ficaram muito fortes entre os séculos XVIII e XIX. Né? Então acreditávamos que havia uma superioridade racial dos europeus brancos, dos caucasianos, sobre os outros povos, por serem geneticamente perfeitos, civilizados, assim olhavam, né, e os outros abaixo disso. Mas biologicamente só existe uma raça, gente, a raça humana, com um tom de pele, né, e fenótipo, características físicas diferentes, certo? O racismo científico ele foi utilizado para subjugar os povos, né, e dominar territórios. Né? Como é que eu vou dominar um outro povo? Como eu vou dominar outros territórios? Dizendo que eles são inferiores. Né? Então, o racismo científico ajudou muito na dominação de diversos povos, diversos territórios, principalmente sobre a população negra. Tá? Essa teoria do racismo científico ela vai influenciar a ideia do embranquecimento, do branqueamento da população, contaminando assim toda a população, achando que isso era algo positivo. Acreditava-se no século XVIII e XIX de que um território se desenvolveria, né, com o seu processo de embranquecimento. Quanto mais branca a população, mais civilizada, né, e geneticamente perfeita ela seria. Então o Brasil, não só o Brasil, mas outros países aqui da América, né, vão trazer muitos migrantes europeus durante o século XIX. Né? Isso até intensificando um processo de miscigenação brasileira que já ocorria desde a chegada dos portugueses. Tá? A gente tem que lembrar que esse processo de miscigenação também foi muito violento. Muitas mulheres nativas e mulheres africanas foram violentadas por homens brancos. Né? Ou melhor, nesse caso, né, o termo, que eu sei que é um pouco pesado, mas o termo estupro é muito comum, né, no período colonial, no período imperial. Então, muitas vezes um processo de miscigenação muito forçada aconteceu. Então, essa ideia do racismo científico, essa ideia do embranquecimento da população, ficou muito forte na população e a gente pode dizer que é forte até hoje. Né? O racismo, ele infelizmente está presente no dia a dia. Essa coisa de que, né, ter um filho branco, né, até para algumas pessoas, uma família que está embranquecendo, é visto até como algo positivo. Mas muitas vezes as pessoas não sabem nem o porquê. É porque já está enraizado na sociedade essa ideia, muitas vezes. Né? Tem um quadro chamado A Redenção de Cã, que mostra uma mulher negra, né, meio que estendendo as mãos aos céus, né, agradecendo pelo neto que teve no branco. A sua filha, já ali uma negra de cor parda, tinha casado com um homem branco
e a sua neta tinha vindo branca. Então ali foi o sucesso do processo de embranquecimento, né? Porque além de se acreditar de que uma população mais embranquecida seria mais desenvolvida, assim como os europeus eram, né? Tinha essa ideia também da genética perfeita, de serem civilizados, né? E as outras raças serem olhadas até de uma forma animalesca. Então isso é uma coisa um pouco pesada, né? Bom, esse processo de miscigenação no Brasil, muito até forçada, né? Que foi acontecendo de forma natural, mas também forçada, acreditou-se aqui que o Brasil vivia numa democracia racial, né? Porque houve um processo de miscigenação harmônico, sem nenhuma forçação, né? Logo aí seria impossível essas práticas racistas no território. E a gente vê todos os dias crimes de racismo no Brasil acontecendo. Então a democracia racial, né, que por muito tempo acreditou-se no Brasil que ela existia, porque todos os povos estão integrados, os nativos, os brancos, os negros, né, os asiáticos, e houve um processo de miscigenação e diversidade étnica de forma harmônica, sem nenhuma sem uma miscigenação forçada, sem nenhum problema. Nunca houve crimes de racismo no Brasil. Logo seria impossível essas práticas racistas num país tão miscigenado. E a gente vê que não é bem assim, né? Que não é assim que as coisas funcionam. Bom, começando para valer, eu quis falar um pouco do racismo científico, porque acho que é importante para entender esse tema, né? Como os povos africanos vão ser subjugados por muito tempo, escravizados, depois que você tem várias leis que vão libertar, vamos dizer assim, esses povos, ainda assim eles não foram inseridos na sociedade, tá? Então é importante a gente começar com esse tema. Bom, povos africanos, quem são, como chegaram até aqui? Primeiro ponto importante, né? No século XV, Portugal já tinha feitorias, né? Que são basicamente postos comerciais na costa africana. Esse século XV, né? O primeiro lugar que os portugueses chegam na costa africana é em Celta, em 1415. Claro que o objetivo maior dele era chegar às Índias, e eles chegam em 1498, mas durante esse grande objetivo, Portugal mantinha a comercialização com alguns africanos, né, ali na costa africana, tá? A gente vai ter alguns relatos também que Portugal vai tomar Celta de uma forma bem violenta, né, a ponto de começar a ter um isolamento dos portugueses perante a outros comerciantes e a outras cidades ali. Mas Portugal tinha ali umas feitorias, postos comerciais na costa, tá? E tinham algumas relações assim, diplomáticas e comerciais com alguns reinos africanos. Porque o objetivo também era obter recursos naturais, mão de obra para utilizar em algumas ilhas que Portugal já dominava, como as ilhas atlânticas, como as ilhas de Açores e Madeira, próximo ao reino de Portugal, tá? E que com o tempo, depois passada a chegada das Índias, quando eles chegam no Brasil, eles vão precisar mais de mão de obra, né? Porque os nativos ou eles resistiam a essa escravidão ou estavam morrendo por conta de doenças e tudo mais. E aí isso vai se intensificar, essa mão de obra saindo do continente africano, não só indo mais para as ilhas de Açores e Madeira, mas agora para o Brasil, quando, claro, o Brasil foi descoberto. Tá? Lembrando que esse tráfico de pessoas para serem escravizadas foi muito lucrativo para muitos portugueses, principalmente da galera que tinha ali já, né, muita grana, alguns nobres eram envolvidos, até militares. Então foi muito lucrativo para muitos traficantes de pessoas ali, vindos do continente africano. Tá? Bom, o Portugal mantinha uma relação com o Reino do Congo. Tá? A gente vai ter uma instabilidade dentro do Reino do Congo que vai favorecer, né, esse acesso maior à mão de obra que vai ser escravizada. Tá? Dentro do Reino do Congo existiam algumas clãs, né, que vendiam prisioneiros de guerra, sendo muito comum. Tá?
os chefes dessas clãs, que eram chamados de manicongos, mais lá na frente, um tempo, vai virar um único imperador. Nessa centralização de poder, você vai ter muitos conflitos. Porque dentro do reino você tinha várias clãs, mas com o tempo, né, essas clãs vão se tornar uma única grande clã, vamos dizer assim, virando um único imperador. Isso vai gerar alguns conflitos dentro do reino do Congo, o que instabiliza o reino e o que facilita a Portugal a ter mais acesso à mão de obra, porque você vai ter mais conflitos entre eles, tornando mais prisioneiros de guerra, né, para essa tomada de poder no reino do Congo. Claro que os portugueses, para ter acesso a essa mão de obra, que muitos eram prisioneiros de guerra, eles davam vinhos, tecidos, armas, né, e também havia a forma de captura dessas pessoas na costa africana. Tá? Então havia tanta negociação quanto a captura. Né? O reino do Congo ali vai ser um desses reinos que é onde vai ter a maior negociação entre os portugueses e o reino do Congo. Tá? Como essas pessoas chegavam aqui? De uma forma bem insalubre. Elas iam até ali as feitorias, né? Eram levadas até essas feitorias, postos comerciais. Muitas vezes essa negociação também era feita lá. E colocaram em navios negreiros, ou também chamado de tumbeiros. Tá? Esses tumbeiros eram bem quentes. As temperaturas podiam até chegar a 55 graus. As pessoas ficavam ali amontoadas entre fezes, vômitos, tudo muito sujo. E bebiam água, meio litro de água por dia, e comia-se apenas milho. E demorava-se ali, né, um bom longo tempo para atravessar o Atlântico. Quando não, muitos morriam e aí esses corpos eram jogados no Oceano Atlântico. Tá? Olha isso aqui. Os traficados eram na maioria meninos e jovens de 8 a 25 anos. Isso mudou nos últimos anos do tráfico. Tudo quanto se podia trazer foi trazido. O manco, o cego, o surdo, tudo. Príncipes, chefes religiosos, mulheres com bebês e mulheres grávidas. Disse o ex-traficante Joseph Clifford em um depoimento ao parlamento britânico em 1840. Então, os traficantes, levavam grupos de escravos adultos para o convés e obrigavam a fazer exercícios físicos. Sob a ameaça da chibata, os negros tinham de dançar e cantar. O resultado era um espetáculo melancólico que dominava o navio. Então ainda tinha a sessão de humilhação a essas pessoas. Né? Isso aqui é uma imagem representando um navio negreiro que não era muitas vezes gigantesco, né? Porque eles levavam, além das mercadorias que eles negociavam até com esses africanos, muitas vezes essas pessoas também eram levadas ali porque elas eram vistas como mercadorias. Tá? Elas eram mercadorias. Depois eles chegavam muito nos portos aqui do Rio de Janeiro, de Salvador, né? Você tem ali no centro do Rio de Janeiro o Cais do Valongo, que é hoje até uma área ali preservada, tombada, quando você passa ali próximo à Cidade do Samba, né? Próximo à Candelária, ali tem um Cais do Valongo. Ali, cara, chegou milhares e milhares de pessoas e eram ali negociadas. Essas pessoas eram vendidas no próprio Cais do Valongo. Tá? Aqui, ó, uma das regiões mais atendidas pelo tráfico de africanos escravizados foi o Reino do Congo. Tá? Hoje seria ali o território da Angola, da República do Congo, né? República Democrática do Congo, aqui que era o Reino do Congo, né? Antigamente. E havia 4 rotas principais, gente. Tinha a rota de Angola, essa onde saía muitos do Reino do Congo, tá? Tá vendo? Surge no século XVI. Havia um bom relacionamento de alguns portugueses com, né, o Reino do Congo. Então, eles conseguiam uma mão de obra até facilitar. Depois ocupam mais o território de Angola, né? Muitos que viviam no Reino do Congo eram da etnia Banto, tá? Então, nessa porção do território mais ao sul da África, e vão ser levados para o Rio de Janeiro. Tá? A Rota da Guiné, mais aqui em cima, muitos eram levados para Belém e São Luís, Rota da Guiné. A Rota da Mina, muitos já eram de uma outra etnia, a etnia Yorubá.
dentro do grupo dos sudaneses, apesar que tem uma diferença entre urubá e os sudaneses, né? Eles distribuíam ali escravizados para todo o país. A rota de Moçambique, ela vai surgir quando o Reino Unido começa a pressionar, né, para acabar com o tráfico de pessoas escravizadas. Aliás, só um adendo, gente. Yorubá ali, por mais que está dentro do grupo dos sudaneses, você vai ter algumas leituras que vão dizer que eles não fazem parte do grupo dos sudaneses, tá? Aliás, tem até uma questão cultural bem diferente. Muitos sudaneses eram islâmicos, né? Tá de uma religião diferente, né? Não cultuavam ali os orixás, tá? Então, na Rota da Mina, são mais urubás, não necessariamente eles eram da grande etnia sudanesa, tá? Já vi leituras dizendo que sim, outras, mas no geral eles eram bem diferentes, certo? A Rota de Moçambique ela vai surgir mais no século XIX, quando o Reino Unido, a Inglaterra, que faz parte do Reino Unido, pressionava acabar com o tráfico de escravizados. Então a Inglaterra fiscalizava a costa oeste, então muitos desses traficantes começaram a negociar na região de Moçambique, né? Negociar a captura também na rota, que é chamada Rota de Moçambique. Muitos eram levados até o Rio de Janeiro. Isso aqui já é o Brasil ali, independente, né? Porque o Brasil, depois de independente, depois de 1822, continua com a escravidão. Tá? Então essas são as 4 rotas principais, né? A Rota de Moçambique ela vai ser a última ali, muitos sendo levados para o Rio de Janeiro. As condições de vida dos africanos escravizados no Brasil, né? Muitos trabalhavam em lavouras de cana, trabalhavam nas lavouras de café, na mineração, tá? Acredita-se que os primeiros africanos, eles na verdade vieram das ilhas portuguesas de Açores e Madeira, não necessariamente do continente africano. Eles trabalharam também no Nordeste, né? Trabalharam como mestres de açúcar e tanoeiros. Com o tempo, as mulheres foram designadas a trabalhos domésticos, que eram chamadas de mucamas, aquelas que trabalhavam em casas, cozinhando, muitas vezes tomando conta até de filhos, né? De mulheres que eram esposas dos barões de café, dos senhores de engenho. Muitas delas cuidavam desses filhos dos senhores escravos. E esses cativos, essas pessoas que estavam sendo escravizadas, que não trabalhavam plenamente, eram castigados muitas vezes até em praça pública, tá? Ou nos chamados pelourinhos, né? Eram amarrados nos pelourinhos e castigados, né? Ó, esse mapa aqui mostra as áreas de mineração onde muitos escravizados trabalharam forçadamente, né? Coletando ali o ouro e tudo mais, né? Claro, sempre também fiscalizados ali pelos capangas, né? Pelos capangas que eram ali, né, vamos dizer, pagos, né? Trabalhavam para um senhor de escravo. Claro que eles podiam pegar o ouro ali, né? E talvez esconder, né? Levar. Então, eram vigiados nesse trabalho, tá? E aqui alguns anúncios. Quando a imprensa, né, começa a aparecer no Brasil, né, o jornal começa a se popularizar, vamos dizer assim, você começa a ter alguns anúncios, né, de venda de pessoas escravizadas, o que é muito comum, ou anúncio de que algum escravo, né, alguma pessoa escravizada tenha fugido, também era colocado em jornal, né? Olha isso aqui, escravos fugidos, né? Cristiano, altura mais que regular, não é bem preto, maçãs do rosto salientes, pernas arcadas, dentes limados, cabelos bem penteados, figura bonita, idade de 38 anos. Amansa animaus com ossos, vê que o português ainda é bem mais erudito, né? Ali toca viola, tem trocado o nome pelo de Felipe, fugido a tempo. Olha esse aqui do lado, né? Vende-se uma preta de meia idade, de casa de família, sabendo cozinhar, lavar e engemar, sem ali não dá pra ver, sem
Ali tá meio complicado para ver, mas tá dizendo que tá vendendo na Rua do Ouvidor, a negociação feita ali na Rua do Ouvidor. É pesado, né, cara? As condições dos africanos no Brasil. No meio urbano existiam os escravos de ganho, né, que eram aqueles que trabalhavam construindo, vendendo na rua como ambulantes. O dinheiro ia todo para o seu senhor. Os transportadores de latrina. A gente tem que pensar no Brasil que não havia rede de esgoto. Até muitos lugares hoje não tem rede de esgoto, tratamento. Então imagine nos séculos 18, 19, né? Eram chamados de escravos tigrados, né? Por conta, muitas vezes, das fezes que caíam no seu corpo e ficavam tigrados, né? Como se fossem várias listras ali, sujos de fezes, cara. Isso é pesado demais. Os escravos ficavam em senzalas, mega insalubres, sendo vigiados por capitães do mato. E a base alimentar deles era basicamente angu, né? Muitos morriam ou por castigo físico, por doenças, o esgotamento físico, né? Eles trabalhavam muito, não ganhavam nada por isso. A alimentação era muito ruim, então a expectativa de vida era muito baixa, né? Em média, vivia-se ali 20 a 25 anos. As formas de resistência desse povo. É claro que esse povo não foi passivo na história, né? Tipo, não vamos fazer nada. Aliás, tem um livro muito legal chamado Rebeliões da Senzala, que eu tive o prazer de ler, que mostra diversas rebeliões e revoltas que aconteceram no Brasil e que, infelizmente, às vezes vocês não vão ter acesso na escola. Às vezes vocês até estudam alguns, né? A Revolta dos Malês, vocês vão acabar estudando o que aconteceu no século XIX na Bahia, né? A Conjuração Baiana, que vai ter uma participação da população ali, que estava sendo escravizada, da população negra também, que já alguns até alforriados, mas que não aguentavam a discriminação que sofriam. Algumas vocês vão ter contato, mas existiram outras, né, que a gente acaba não tendo esse contato na escola. Bom, as formas de resistência: fingimento de doenças, execução de tarefas cotidianas de maneira insatisfatória, fugas individuais e muitas vezes fugas coletivas, que alguns criavam até os quilombos, né, que eram vilarejos que eles construíam, né, em regiões mais florestadas, né, e ali criavam-se uma pequena sociedade entre eles. Muitas rebeliões e revoltas, como a própria Revolta dos Malês, no século XIX. Né, a capoeira também era uma forma de autodefesa, né, disfarçada de dança. E muitos eram colhidos até por irmandades religiosas que ajudavam ali a pagar a alforria e a liberdade dessa população. E é claro que essa população vai trazer uma contribuição cultural para a gente. Né? Ao chegarem no Brasil, eles estabeleceram contato com outros afrodescendentes, descobrindo traços culturais muito próximos. Claro que muitos falavam até línguas diferentes, então às vezes dificultava a comunicação. Né? E eles trouxeram consigo danças como jongo, maracatu, samba, instrumentos musicais como agogô, berimbau e acuíca, na culinária acarajé, angu, que é muito bom, farofa, cuscuz, né? Vão enriquecer o nosso vocabulário com vários termos que vieram da língua banto ou da língua iorubá, né? Na religião também, os iorubás vão trazer o culto aos orixás, né? Como a gente conhece o candomblé, certo? Então você vai ter uma contribuição grande dos africanos na nossa cultura, assim como os asiáticos, teve também até com os europeus também, e com a população nativa, né? Por exemplo, a cultura do banho que a gente tem vem muito com os nativos, muitos termos que a gente utiliza vêm do tupi e a gente às vezes não sabe. Então a gente tem uma contribuição cultural muito grande desses povos. Só que historicamente essa população negra foi muito negligenciada, né? Muito deixada de lado. Principalmente depois que acabou a escravidão, em 1888, a Lei Áurea. Já antes disso, com diversas leis que vão surgindo, como a Lei dos Sexagenários, a Lei do Ventre Livre, foi uma população que o Estado não se esforçava para integrá-los. Né? E se a gente for parar para pensar, é meio que assim até hoje. Tá? A gente vai ter uma lei que vai dificultar mais ainda o acesso dessa população que estava ganhando sua liberdade, né? O acesso da população até mesmo a ter terra, ter condições, né, financeiras, dinheiro, trabalhar.
Em 1850 foi criada uma coisa chamada Lei de Terras. A Lei de Terras ela dificultava aquele que não tinha dinheiro a comprar terras, a ter terras. Porque até 1850, a boa parte das terras do Brasil eram doadas. Eram doadas. Se a gente for pegar as capitanias hereditárias, que não duraram muito tempo, as terras, as sesmarias, elas eram doadas. Né? E aí, muitas vezes, isso meio que continuou, muitas terras eram doadas para nobres, militares, portugueses, gente de uma alta classe na sociedade, e que conseguiram fazer dinheiro, então tinha acesso a mais terra porque tinha mais grana. Só que agora em 1850 você vai ter uma lei que vai dizer o seguinte: olha, para ter acesso à terra no Brasil tem que ter dinheiro. Isso vai ser um mecanismo para dificultar o acesso dessa população, da população negra principalmente, mais pobre, a ter acesso à terra. Porque eles não tinham nada. Apesar que a gente vai ter aí muitos que conseguiram, né? Porque ou foram adotados, ou que ali com a sua alforria conseguiram crescer através do trabalho e tudo mais, mas foram pouquíssimos, cara. Raros. Né? E aí, uma população que está conseguindo a sua liberdade, a sua alforria, querendo crescer financeiramente, não tinha essa dificuldade agora de ter acesso à terra. A terra não pode ser doada, pode ter que ser comprada. E essa população não tinha dinheiro. Muitas vezes não tinha nem a própria roupa do corpo. Né? Muitos que foram libertos, conseguiam alforria, às vezes tinham que voltar a trabalhar para os seus antigos senhores, porque não tinham o que comer. Entende? Tá? E aí, muita dessa população ou voltava a trabalhar para os seus antigos senhores, ou iam morar em cortiços, ou trabalhavam em locais muito precários, ganhando muito mal e sendo maltratados, porque a população ainda via a população negra como inferior, né? Por conta, né, da teoria do racismo científico, que, né, influenciava muito a sociedade, a ideia do embranquecimento. Né? Acreditava-se ainda que haviam raças superiores e inferiores, assim como tem idiotas que acreditam nisso até hoje. Bom, muitos não conseguem emprego. Né? O foco do Brasil ali era embranquecer a população, a meta era trazer mais mão de obra europeia, que acabou até substituindo a mão de obra africana e descendente de africana que era antes escravizada e que agora estava conseguindo a sua liberdade. Tá? Então, muitos dessa população, ou às vezes nem conseguia voltar a trabalhar, ou não queriam, né, voltar a trabalhar para o seu antigo senhor, mas não conseguiam também se inserir na sociedade, sofriam muito preconceito, não davam oportunidade de trabalho, então muitos vão para as áreas periféricas, sem acesso à educação, a trabalho, à saúde. Muitos vão ocupar morros, né? Assim, a gente tem um surgimento de algumas comunidades entre o século XIX e XX, uma população tentando que se virar aí do jeito que dá. Então a gente pode ver que isso deixa marcas até hoje, né? Apesar que hoje boa parte da população negra aí conseguiu ascender socialmente, só que nem todo mundo. A gente ainda vê que o Brasil tem 52% da população negra, né? A gente já conseguiu aumentar, inserir mais a população negra na faculdade, né? Terminar o ensino médio, que é importante, mas ainda é a população que é a que mais sofre em relação ao número de homicídios, né? É a que ainda precisa ter uma participação maior na questão da escolaridade, que ainda é pouca, que ainda sofre muito preconceito, que muitas vezes não consegue chegar a cargos mais altos, pelo simples fato do preconceito, mesmo sendo pessoas competentes, que se esforçaram pra caramba para trabalhar e não conseguem chegar. E então isso é um pouco triste, né? Mas a gente teve algumas políticas públicas, que a gente também chama de ações afirmativas, para essa população que o Estado deixou na mão por muito tempo. E aí é a chamada Lei de Cotas. A Lei de Cotas 12.711 de 2012, né, é uma dessas ações afirmativas, né? Ela faz uma reserva de vagas em universidades federais e de nível médio técnico, né, 20% para candidatos negros, né, visando diminuir essa desigualdade racial,
né, e de oportunidade também, dar oportunidade às pessoas pardas e pretas no Brasil, né? Então acho que é um passo importante para que essa população que por muito tempo foi negligenciada, a educação era proibido, né, os escravizados a aprenderem a ler, né, escrever. Eles não tinham acesso à educação, não podia, tá, gente? Não podia ter acesso. Muitos aprenderam a ler e escrever de uma forma ali escondida, né? O que conseguiram alforria e depois teve acesso à educação. Mas não podia, porque eles eram mercadorias, não eram vistos como pessoas, então não podiam ter acesso à escola. Então olha mais uma marca também que foi deixada sobre essa população, né? Ok? Bom, é isso, senhores. Espero que tenham gostado do tema de hoje. Deixe o curtir, compartilhe com seus colegas. Esse tema importantíssimo que é a formação étnico-cultural do Brasil, falando muito dos povos africanos. Valeu, até mais.